Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli e se você está querendo reduzir as suas perdas e garantir que a sua reforma vai sair dentro das suas expectativas financeiras e principalmente dentro do que você espera do tempo de execução dela, hoje eu vou trazer para você mais uma aula aí da nossa planilha de reforma de apartamentos e casas, para você ter essa otimização, para você mesmo gerenciar a sua própria reforma. Então, roda a vinheta! Pessoal, hoje eu vou trazer a aba da planilha em que a gente vai falar sobre cotações. Qual é a importância da gente cotar os nossos serviços e os nossos materiais em mais de um fornecedor, beleza? Então bora lá para a tela do computador para vocês verem como ficou essa programação. Pessoal, aqui agora na aula 3, a gente vai na aba cotações e percebam que aqui agora a gente começa a cruzar as informações da nossa planilha. A gente já tinha alimentado a nossa lista de serviços, como vocês veem que já está tudo preenchido aqui. Eu considerei os meus serviços até o forro de drywall. Vocês podem perceber que aqui está com quantitativo já. E agora a gente tem as colunas de cotação. Cotação 1, 2 e 3. No final, a gente tem um quadro com a cotação ganhadora. Automaticamente, a gente vai ter uma análise de tudo que a gente preencher aqui dos nossos fornecedores para considerar o ganhador aqui no final. Lembra que a gente, na aula 7, é onde a gente fala sobre os fornecedores. Se você não viu ela ainda, recomendo que você volte aqui no início e acesse aqui, ó, fornecedores, poder assistir essa aula e entender os cadastros que você precisa fazer. Lá nos fornecedores, a gente vai ter códigos para cada fornecedor. Então, eu nomeei os códigos dos fornecedores nossos na parte de mão de obra como 01 para o empreiteiro João. Então tudo que é referente ao empreiteiro João é o código 01. O 02 é o empreiteiro José e o 03 é o empreiteiro Pedro. Eu vou colocar cada um deles em uma coluna para justamente a gente separar, fica mais fácil da gente ver o valor referente a cada um desses empreiteiros. Eu separei lá também 3 depósitos de materiais de construção para a gente estar comprando esses materiais, que ficou no código 10 e no código 11 o segundo e no código 12 o terceiro. Pessoal, aqui a gente vai alimentar com valores unitários, tá? Para a gente ter o cálculo final. O que acontece? Lembra que a gente colocou um quantitativo? Esse quantitativo ele vai ser multiplicado pelo valor unitário para a gente ter o total. Caso você esteja pegando preços globais já com o seu prestador de serviço, você pode trabalhar no seu quantitativo com a unidade 1 e colocar o valor global aqui na coluna do preço unitário, porque aí vai se manter o mesmo valor do unitário e vai ser o valor do total. Se tem profissionais que preferem passar o preço por metro quadrado, aí você pode trabalhar dessa forma, quantitativo, preço por metro quadrado. Se ele quiser passar o valor global, registra 1 no quantitativo e o valor global aqui no preço unitário. Vou colocar aqui, ó, para o nosso piso porcelanato o valor de R$50 a mão de obra e 35 o material nesse depósito. Para o outro empreiteiro, eu vou colocar o piso vinílico R$30 mão de obra, uns R$100 material. Para o forro de drywall, vou colocar 50-50. Vamos mudar um pouco os preços aqui para os outros para a gente ter uma referência. Vou deixar um pouco mais caro, tá? 60, 40, 40, 110, 60, 60. E aqui no terceiro vou deixar um pouquinho mais caro ainda para a gente ter referência. Então vou por 70, 50, 50, 120, 70, 70. Pessoal, aqui, para a hora de a gente transpor quem foi o ganhador, a gente não quis automatizar simplesmente pelo preço, porque às vezes a gente recomenda que você não analise só o preço na hora de fazer a escolha da sua mão de obra. Analise outros critérios, como o atendimento do profissional, qualidade do serviço dele, visite obras que ele já fez ou esteja fazendo ainda, entenda se ele é uma pessoa que se relaciona bem com você, se o seu santo bate com o dele, pois esses critérios vão fazer diferença na evolução da sua obra e principalmente para você ter mais tranquilidade para poder fazer a gestão da sua reforma. Por isso que a gente não considerou somente o preço na hora de fazer a escolha. Você pode comparar os preços de cada linha para entender se você vai nivelar pelo preço ou algum quesito qualitativo que você vai levar em conta para escolher outro profissional. Aqui eu vou considerar o empreiteiro José como ganhador da mão de obra. Para a gente considerar isso, a gente simplesmente trabalha o código aqui nessa coluna, 02, 02, 02. Veja que ele já puxa os valores. Ó, na linha 1, o empreiteiro José é o valor de R$6.000, aqui tá R$6.000 também. E eu vou considerar o material de construção 1, porque como a gente está falando de material não tem muita variância
importância. O material a gente pode considerar o mais barato desde que estejamos comparando as mesmas marcas em locais distintos. Se você estiver comparando a marca A com a marca B em depósitos diferentes e um tá mais barato que o outro, pode ser que esse preço mais barato seja porque um material tem baixa qualidade. Sempre compare o material no depósito 1, material A, no depósito 2, o mesmo material A. Se os preços estiverem iguais, beleza. Se um tiver mais barato que o outro, obviamente que você vai acabar indo no mais barato para poder economizar, sendo que o material é o mesmo. Então eu vou considerar aqui tudo o depósito de código 10 nosso. Lembrando que esses códigos a gente determinou lá na aula 7. Se você não viu ela ainda, vai lá na aba de fornecedores para você poder assistir ela. Feito isso, a gente determinou aqui quem foi o ganhador e o quanto a gente vai investir na nossa reforma. Lembrando que esses valores que eu estou colocando aqui são fictícios, pessoal. Não tem nenhuma referência de mercado. São números que saíram da minha cabeça aqui e eu coloquei para a gente simplesmente ilustrar os nossos exemplos. E aqui você vai ter a coluna do valor ganhador, que a gente agora vai fazer a gestão da nossa reforma no dia a dia que a gente vai acompanhando ela. Se você gostou da apresentação dessa planilha, se essa organização vai fazer com que você consiga economizar e controlar o seu investimento na sua reforma, eu estou deixando o link aqui embaixo para você ter acesso a essa planilha. Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários para a gente que a gente vai conversando com vocês aí, tirando o máximo de dúvidas possíveis aí sobre orçamento de reforma de apartamentos ou casas. E aí, acabou?